Então, vamos lá. Hoje eu quero falar que a Páscoa ela é uma passagem, tá bom? A Páscoa, ela desde o seu início, era um momento de passagem. Como a gente chegou no coelho, eu não sei. Não sei como a gente chegou no coelho. E você vê que, diante das tradições, as coisas podem mudar tanto que elas podem diluir a verdade. Diante das tradições, a gente ontem fez um churrasco, com os irmãos que puderam ir, e disseram assim: mas rapaz, vocês vão comer carne? Eu disse: a Páscoa nunca foi sobre peixe, a Páscoa sempre foi sobre cordeiro. A Páscoa nunca foi sobre peixe, mas é uma tradição que vem da igreja romana, e as pessoas foram... porque é interessante que algumas coisas que estão na Bíblia, as pessoas não conseguem compreender o tempo, a estação que está acontecendo, o porquê daquele povo ser dessa forma. E porque viu Jesus multiplicando peixe, então é peixe, mas o sinal de multiplicação de peixe, você vai ver que sempre era para alimentar pessoas, vidas, muitas, multidões, almas. Peixe, na hermenêutica, vai significar multidões, multiplicação, pessoas. É tanto que antigamente eu via bastante assim, um símbolo que tinha na porta de algumas igrejas, na roupa de alguns cristãos, era um peixe, porque o peixe significava que aquilo era um povo de Jesus, era sobre evangelismo, falava sobre essa multiplicação. Então, agora, a Páscoa nunca foi, a celebração dela nunca foi sobre o peixe, nem sobre o coelho que não põe ovo. Apesar de que o ovo, ele significa o túmulo de Jesus vazio. Legal, bonitinho. Isso aí ainda, ok, mas por que o coelho, Coelho ainda não entendemos o porquê. Deve ter uma explicação secular por conta disso. Mas nós precisamos compreender profundamente o que a Páscoa significa para nós. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 13. Todos acharam? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento nessa noite. Fala conosco, Pai. Obrigado por teu cuidado, por tua bondade sobre nós, e que nessa noite possamos receber de ti nesse lugar. Senhor, que nossa mente esteja cativa a receber do Senhor. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, e que essa palavra traga vida aos nossos corações. Nós rendemos graça a ti, louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, no Egito, eles comemoraram a Páscoa apressadamente, porque naquela noite viria o anjo da morte, e aquele que em suas casas tivesse o sangue do cordeiro, a morte não reinaria sobre aquela família. Quando no Egito eles fizeram a Páscoa, lá tinha alguns elementos. Lá tinha o pão ázimo, tinha as ervas amargas, tinha a salmoura e tinha o cordeiro. Esse cordeiro, ele era feito na brasa, não era cozido, era um cordeiro feito na brasa, e eles tinham que comer apressadamente, porque nessa pressa que eles tinham que comer, porque era um período de passagem, onde o anjo da morte passaria sobre cada casa. Aqueles que ouviram a instrução, era o momento onde as pragas estavam sendo liberadas, para que o povo fosse liberto do Egito. A última praga foi o anjo da morte. Quem não passasse nos umbrais das suas portas, o sangue do cordeiro que mataram e eles comeram,
quando o anjo passava, ele não matava o primogênito daquela casa. Só que teve alguns que nem acreditaram muito nisso, não estavam muito confiantes de sair do Egito. E o anjo da morte, quando passou, matou até alguns que eram do mesmo povo de Deus e chegou até o filho de Faraó, aonde ele liberou para que o povo fosse embora. Então a Páscoa, quando eles comeram, por exemplo, o que representa as ervas amargas e a salmoura, lembrava do tempo amargo do Egito, das dores que eles sofreram. Pão asmo não tinha mistura, um pão sem fermento, sem a mistura dos deuses do Egito, dos deuses pagãos. E o cordeiro, porque desde o início de todas as coisas, o cordeiro, ele representa um sacrifício perfeito, porque o cordeiro ele vai mudo para a mão do seu matador. O cordeiro, ele se apresenta e ele não grita naquela hora da morte. Obrigado, meu filho. Eita, grande será o teu galardão. Aleluia. Eu estava aqui só esperando um momento dizer, aí ele já foi, amém. Então, irmãos, mesmo faltando em ti muita beleza, Deus vai mandar um filho bonito, ou uma filha, igual fez comigo. Não tendo muita beleza, ele deu uma mulher com beleza para sair umas filhas bonitas. Porque eu não posso dizer assim, Deus vai te dar uma mulher bonita, ele já deu, né? Então agora eu preciso profetizar outras coisas. Então, as tradições, elas podem se misturar com a realidade e tirar o foco da nossa realidade. Então, a Páscoa, ela é um tempo de passagem. É um momento de reflexão e, ao mesmo tempo, um momento de posicionamento. Não adianta passarmos só por um tempo de reflexão no nosso coração sobre o que é a Páscoa, sobre as coisas que acontecem, se nós não nos posicionarmos da maneira correta, da maneira que Deus deseja para nós. Então, a Páscoa do Senhor, depois do Egito, foi através de entregar o seu filho, um cordeiro puro e único, para salvar todos os que nele creem. A primeira Páscoa, as pessoas pegavam o seu cordeiro, matavam, né? Quando tinha um sacrifício que acontecia uma vez por ano, toda a maldição daquelas pessoas eram lançadas naquele cordeiro puro, naquele cordeiro que não tinha nenhuma mancha, e era feito o sacrifício através dele. Só que, com o tempo, se fosse até hoje, continuaria as pessoas lançando sobre o cordeiro os seus pecados para que fossem salvas. Só que em Jesus, o sacrifício perfeito, agora nós não precisamos mais apresentar sacrifícios algum. Nós recebemos do trabalho de Jesus, nós recebemos do sacrifício de Deus através de Jesus. Então eu e você vivemos numa aliança superior, numa aliança perfeita. Mas pastor, se nós vivemos numa aliança perfeita, por que tantas coisas têm acontecido? Irmãos, entendam, até a volta de Jesus, nós ouviremos mais e mais, porque o mundo é mau, porque tanta catástrofe acontece, porque tantas coisas ruins acontecem. Se vocês dizem que Deus está no controle, se vocês dizem que Deus é perfeito, se vocês dizem que Deus é amor, você já parou para pensar que todas as pessoas que esboçam isso, essa indignação, elas ainda não conseguiram reconhecer o Senhor como Deus? Se tem Deus, não, mas espera aí, vamos lá. Existe o nosso Deus, e você pergunta a um crente, se existe Deus, porque existe o mal? Porque as coisas más acontecem se existe Deus. E qual é o nosso posicionamento? Muitas vezes nós não sabemos o que dizer,
nós damos para trás, nós tentamos explicar e não conseguimos. Porque é a mesma coisa que um homem muito mau, traficante, ladrão, estuprador, perguntar a Fernandinho Beiramar por que ele é tão ruim. Vocês estão entendendo o quão pesado é isso? Eu, que sou pecador, estou perguntando para outro pecador, por que existe o mal se existe Deus? Ora, se nós que somos pecadores ainda não reconhecemos Ele como Deus, não nos submetemos à vontade dEle, e as pessoas perguntam onde está Deus quando existe o mal. Lá no AME da gente é bem interessante, porque eu já falei, é como uma escola bíblica, né? Irmã Hilda Coelenilson, mais junto à pastora Rafaela não perdoa não, ela faz umas perguntas bem difíceis, bota para fora as dúvidas dela, e eu tenho que responder, né? E tem hora que eles entram em parafuso assim, mas quando a gente fala, né, volta para a criação, diz, olha, é uma das coisas que eu também tinha dúvida, né? Se Deus não queria que o homem pecasse, por que Deus permitiu que lá no jardim tivesse duas árvores que eles não podiam comer? A árvore do bem e do mal e a árvore do conhecimento. E ali eu passei anos nessa dúvida. Até que quando você vai estudar um pouco mais a palavra, você vai entendendo, você vai compreendendo, você vai se aproximando de algumas verdades importantes, que nós, como seres caídos, nós sempre queremos transferir para Deus o problema da humanidade, e nunca olhamos no retrovisor de que tudo começou porque a nossa humanidade decidiu ser como Deus, estar ou acima ou igual a um ser tão supremo. Porque o que o diabo falou através da serpente não é que eles seriam poderosos como Deus, mas que eles seriam como conhecedores do bem e do mal. E está aí, irmãos, estamos conhecendo o bem e o mal. E para nós tem sido muito difícil conhecer o bem e o mal. Sim ou não? Estamos diante do conhecimento do bem e do mal e ficamos perplexos com tantas coisas que têm acontecido. Quando nós ligamos a televisão ou você entra na rede social para ver as notícias, maldade, maldade e maldade. E a palavra do Senhor diz em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Nós estamos vivendo um tempo cada vez mais próximo da vinda de Jesus. E é um tempo onde eu e você deve se indignar com este mundo e se aliançar mais com o Senhor e levar pessoas a Cristo. Sabe, irmãos, vocês estarão nesses dias diante de pessoas que vocês não acreditam que elas possam ser salvas. Isso acontece com a gente. Tem pessoa que você olha assim e diz, meu Deus, esse aí entendeu o que é a fé, se submeter à vontade de Deus, esse que vive numa gandaia triste, perdido, desmantelado, esse daí eu não acredito. Pois são essas pessoas que Deus vai colocar você à frente delas, e você vai lembrar dessa palavra para você dizer, ei, Deus, Ele quer consertar a tua vida. Deus, Ele quer colocar a tua vida no eixo. Como nós lemos aqui no início, Colossenses 1,13, Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, o Filho que é amado por Ele, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Recebemos o perdão dos pecados por meio de Jesus. Recebemos o perdão dos nossos pecados porque o Senhor nos amou primeiro. E às vezes, irmãos, nós temos sido um pouco egoístas, só olhando para as nossas necessidades.
só observando o que nós precisamos. E a Páscoa nos leva a essa reflexão. Olhem para a cruz. E muitas pessoas, quando olham para a cruz, só veem um ser supremo e muito santo. E não conseguem vê-lo como um Salvador que nos leva a se aproximar de Deus e se aproximar daquele que morreu em nosso lugar. Nós não podemos vê-lo só como um Deus distante, não. Meu pai ficava meio chateado com uma canção não sei se Trazendo a Arca, sei lá qual era o nome deles, que mudaram, né? És Deus de perto e não de longe. Não, ele é Deus perto e também de longe. Porque às vezes ele está perto de nós, mas nós estamos distante dele, mesmo assim ele continua sendo o nosso Deus. E ele trabalha para que possa nos aproximar. Porque um escolhido do Senhor, ele pode fazer, vira e mexe aí, e o Senhor vai ao encontro dele. O Senhor vai em resgate dessa vida. Talvez alguém da sua família, você olhe e diga assim: esse tio, essa tia, esse primo, não tem jeito essa pessoa. Essa pessoa, misericórdia, mas às vezes nós sentamos numa roda, numa mesa, falamos mal da vida dessa pessoa e não pensamos em dizer assim: poxa, falamos tão mal de fulano, não acreditamos na salvação dessa pessoa, vamos orar por ela. Quando nós vemos um artista que se desviou do evangelho e voltou para o mundo, já começamos a declarar: isso aí nunca foi crente. É como você dizer assim: Deus não tem força para vencer o pecado nessa pessoa. Existem muito mais pedras para serem jogadas por nós do que liberar palavras de vida. Quando nós entramos no ônibus para ir no trabalho e vemos tanto de pessoas, quantos de nós temos coragem de levantar e dizer assim: ei, Jesus ama vocês, que vocês tenham um trabalho abençoado hoje. Mas hoje o que nós mais vemos é alguém extremamente necessitado, entra no ônibus e pede para alguém pagar a sua passagem, para que ele possa no ônibus vender algo para comer. O que é que eu quero aproximar a nossa visão aqui? Quando nós estamos numa extrema necessidade, é que nós nos dispomos a fazer algo. E a Páscoa é uma reflexão para que eu e você não precisemos chegar a um ponto de ver tanta escassez para que você sinta a necessidade de pregar. Irmãos, um dos países mais prósperos na face da terra está em grande declínio, que é os Estados Unidos da América e também a Europa. Nações fortes financeiramente, culturalmente, nações muito fortes estão em declínio financeiro, declínio moral e declínio de esperança. Para você ter ideia, quando um cara diz assim: eu vou para os Estados Unidos para abrir uma igreja, você diz: poxa, que legal, hein? Por que não vai para a África? Digo para você e te garanto, hoje é muito mais fácil no sentido de que não haveria tanta dificuldade na aceitação do evangelho, abrir uma igreja na África, do que você abrir uma igreja hoje nos Estados Unidos. Você não tem ideia do que é o secularismo. O secularismo, ele acaba, porque ele entra de uma forma sorrateira dentro das famílias. Ele vai destruindo todo o ambiente de pregação. Hoje nos Estados Unidos foi muito repercutido o que aconteceu em Asbury. Por quê? Porque um culto lá dura no máximo 1 hora e meia. Depois disso eles não veem necessidade. Vocês entendem o nível alto de religiosidade chegou no coração dessas pessoas, de que estar na presença do Senhor em coletividade é um ambiente chato. É um ambiente difícil. Quantas pessoas de países subdesenvolvidos não dizem que Jesus é algo para
um lugar de gente pobre. Jesus é para uma nação pobre, subdesenvolvida. Quantas igrejas na América do Norte não fecharam e se transformaram em bares? Quantos lobos não estão lá, ganhando dinheiro por causa de crentes só consumidores? O que é o crente consumidor? É aquele que vai em busca do ambiente. Ele quer consumir o que a igreja tem a oferecer. O cinema, isso, aquilo, a recepção. Temos que ter tudo isso. Eu não estou demonizando essas coisas. O problema é que quando a pessoa vive em função disso, se não tiver aquela recepção, se não tiver isso, ele, essa igreja já não está boa, vou procurar outra. Daqui uns dias nós vamos ter que ter igrejas com salas especiais para crianças especiais, porque senão o pai não consegue levar o filho para assistir o culto. Para o cachorro, né? Daqui uns dias vai ter que ter, para o pets. Para os pais de pet, agora vai ter que ter na igreja um lugar para os animais, senão eles não vão. Vocês entendem o quanto nós estamos diluindo as coisas? Eu estava numa conversa com um rapaz, eu quero trazer só para motivo de reflexão. Eu ainda não entendo o porquê. Eu creio que o poder de Deus está disponível. E eu acho que nós buscamos muito pouco o poder de Deus. Eu compreendo que a ciência avançou muito, mas nós confiamos mais na ciência do que no poder de Deus. De tal forma que eu estava refletindo esses dias, os apóstolos de Jesus, os que andaram com Jesus, eles não tinham o nível de conhecimento disponível que eu e você temos. Eles não tinham Bíblia de estudo com comentário, eles não tinham uma biblioteca para acessar, porque era difícil até acessar a biblioteca, porque quando eles entravam no templo, as pessoas sabiam que eles eram seguidores de Jesus, e logo rechaçavam aqueles homens. Mas aqueles homens operaram em grande poder e de conhecimento de Deus, que só o Espírito da verdade pode nos dar. Quando você observa as curas que Jesus fez, e eu trago isso para uma reflexão coletiva, pensando sobre Páscoa, vamos lá, momento difícil, no Egito, vivendo debaixo de uma perseguição, vivendo debaixo de um cativeiro terrível, certo? O povo no Egito sofrendo, e o Senhor começa a apresentar sinais, e quando eles chegam à beira do rio Jordão, o que acontece? Um milagre. Pá! O mar se abre e eles passam a seco. Isso para mim é que é mais estranho. Como assim passaram a seco? Era água. Mas ali eles passam sem ter que passar por um lugar com água nem no joelho, nem na pontinha dos pés. A água toda se abre e eles passam. Vivenciam nos 40 anos, que era para ser 40 dias. Viveram 40 anos no deserto por causa da dura cerviz do coração. E aí, mas mesmo assim vivenciaram vários milagres. Uma nuvem que os cobria. Uma nuvem para cobrir mais de 1 milhão de pessoas. Eita, nuvem grande, viu? Essa nuvem tinha que ser grande. Nuvem tampando o sol para que o povo não fosse castigado pelo sol. Uma coluna de fumaça. Gente, eu acho que só se eu visse aquele fogo de noite andando, para que aquecesse aquele povo, eu já dizia, meu Deus do céu, que coisa massa. Só que eu posso dizer uma coisa para você. O diabo também, ele é tão perspicaz, que você já vivenciou um grande milagre de Deus na sua vida, e você já esqueceu desse milagre. Que você passou até um ano assim, meu Deus do céu, é milagre demais, é muito fogo, Jesus faz e tal, e foi vindo as demandas da vida, as situações, conta, boleto, dificuldade, tempo de deserto, e ao invés de você sair com mais fé, você sai só dizendo, Deus é bom, mas tipo assim, Deus é bom, mas rapaz, o negócio é difícil. Estou falando também por experiência própria, já tive muitos milagres de Deus.
E muitas vezes eu me pego só focado diante das nossas necessidades, diante do que precisamos. E a Páscoa nos leva a essa reflexão de que Deus, Ele passa todo o transcendente para que o seu Filho venha. Interessante é que o Filho de Deus, Ele não veio com uma espécie de romper todo o cosmo e chegar aqui na nave mãe com os anjos. Não, uma semente foi lançada numa virgem para que ele vivesse todas as etapas de um ser humano. Porque tinha que ser um homem perfeito, um ser humano, nascido de mulher. Só que um detalhe, ele não nasceu do pecado. Por que Jesus não nasce do pecado? Porque Jesus não é da mesma raiz de Adão. Ele é da raiz de Deus. Ele ele foi criado por Deus. Então ele foi lançado dentro de Maria. Ele não podia ser através de um ato sexual, porque senão ele seria descendência de Adão pela carne. Mas ele se torna maldição, nascendo de uma mulher que era pecadora, que foi concebida em pecado pela sua mãe, só que ele vive de forma reta. Ele vive perfeito diante de Deus e dos homens, para vencer todos esses detalhes e conquistar, sabe, a mim e a você, para levar para um reino dele, um reino perfeito. Agora, quando pensamos em Páscoa, as pessoas começam, vamos passar a quaresma, não podemos chamar palavrão, não podemos fazer isso. Não é só na quaresma não, gente, é para uma vida. Ele nos chamou para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ele nos chamou por um período. Por que as pessoas preferem as religiões de períodos? Porque elas não conseguem viver aliançadas. Elas não conseguem viver em aliança. A aliança nos chama para um compromisso, mas Deus, Ele continua aliançado. Como o Will falou aqui no momento da oferta, se você for infiel, Deus vai ser fiel. É porque essa é a face da bondade de Deus. Só que quando o homem tenta ser malandro com Deus, aí ele se quebra. Porque uma coisa é você ser infiel, porque você não consegue crer que Deus iria suprir. Mas se você crê e você é malandrinho, aí você vai sentir um pouquinho, um beliscãozinho de Deus. Porque você tem que sair da imaturidade para ser maduro. Muitas pessoas preferem viver na imaturidade, conhecer Deus profundamente, nos leva à responsabilidade. E muita gente não quer isso. Porque quanto mais conhecemos, mais nos tornamos responsáveis. Esses estudos que temos feito do AME, é estudos profundos. Você vê que tem versículos ali, nós já estamos no capítulo 2, e fica num detalhe, do versículo 1 ao 3, porque é muita profundidade que existe na palavra de Deus. E somos chamados a viver essa profundidade. E o que quando eu estava falando que eu queria abrir isso com vocês quando o reino de Deus vem à terra, onde Jesus ele começa a curar as pessoas. Você lembra daquele processo que o cara diz assim, olha, meu filho, de repente ele enlouquece em casa. Ora, ele está bem, ora ele está mal, uma hora ele se joga na água, outra hora ele se joga no fogo, depois ele fica babando, saindo espuma da sua boca. E Jesus disse, ok, quanto tempo? Desde pequenos, beleza. Jesus vai e cura aquele menino, expulsa um espírito que atormentava aquele menino. Se hoje eu e você for orar por um autista dessa forma, a pessoa vai dizer que você é um intolerante, que você é alguém sequelado, que você é alienado. O problema é que, diante da sociedade, a sociedade parou de ter compaixão pelos necessitados. E passaram a excluir essas pessoas. Por isso que nós temos uma necessidade da inclusão. Na igreja que um pastor amigo meu lidera, eu
eu profetizei sobre ele uma coisa que eu tinha visto, muito forte, sobre cura. Eles estavam se mudando para um galpão. E eu tinha visto muitas curas que iriam acontecer na igreja que ele lidera. E ele é muito maluco, assim, ele entra com força mesmo, ele crê. E na igreja dele tem uma turma surda e muda, e tem um pessoal que trabalha com pessoas lá, fazendo libras. E ele, no culto, um dia desse, ele viu um jovem da igreja que saiu ele não estava mais junto com as pessoas que eram surdas e mudas, ela estava junto com as pessoas normais da igreja, porque ele foi curado. Vocês entendem o que é que eu quero nos conduzir aqui? Irmãos, eu estou falando para vocês, eu ainda não entendo o porquê disso. Mas eu creio que Deus continua fazendo. Eu creio que Deus continua operando. Só que nós não olhamos para a Páscoa como uma renovação do poder dele em nós. Se ele nos deu o poder de sermos filhos, nós precisamos andar debaixo desse poder. Nós precisamos andar debaixo dessa verdade. Mas não adianta hoje eu e você ficarmos emocionados ao final desta palavra e não haver posicionamento para sustentar no dia a dia. E buscarmos a face do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso caminhar no Teu poder. Vidas estão necessitando da expressão do Teu reino. E eu preciso apresentar o Teu reino. Que é cura, que é transformação, que é libertação. Quando nossos filhos estão doentes. Eu lembro quando eu era mais ativado em cura, que eu já ia pondo a mão e orando por cura. Hoje eu já penso em levar logo para o médico. Não estou dizendo, irmãos, o que é que eu quero que a gente compreenda isso? Não é uma questão de você ser, como é que posso dizer? De você ser alguém religioso, cego, não. Eu penso que nós precisamos caminhar no poder que foi liberado. Através da morte e ressurreição de Jesus, Ele nos apresenta o reino de Deus, mostrando que é vivo. Muitas pessoas estão dizendo hoje: Ele está vivo. Mas tem tanta gente que não crê nisso, gente. Porque se eu creio que Jesus está vivo, eu preciso caminhar em direção à eternidade que Ele preparou para mim. Então eu preciso de hoje de confiança. Muitas vezes falamos: Jesus está vivo. Mas eu quero viver a minha realidade do pecado em mim, onde o pecado tem mais força. Nós passamos, como o Páscoa é passagem, nós passamos da morte para a vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11, a partir do versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Sabe uma coisa estranha? Como assim, depois que eu morrer, eu vou viver? Jesus estava falando para ela sobre a eternidade, que Ele tem preparado para nós. Jesus tem uma eternidade preparada para nós. E nós precisamos cada dia estar mais próximos dessa eternidade. Sentindo a vinda do Cordeiro. Sentindo a volta do Senhor Jesus. O caos se aumenta, mas eu e você precisamos estar em paz.
O caos tem aumentado, mas nós precisamos estar mais próximos do Senhor. Precisamos estar mais próximos dessa vida. E para que possamos nos aproximar, nós precisamos voltar a um princípio: intimidade com Deus, conhecer ao Senhor. Ah, pastor, tem dia que eu não estou bem. Ok, procura alguém, diga: irmão, ore por mim. Quero dizer uma coisa: pouquíssimos de vocês têm me procurado para dizer: pastor, ore por mim. E não estou dizendo que porque se você tem um pastor e você não procura por ele para orar por você e você está mal, ou você não confia no pastoreio, ou talvez você esteja autossuficiente. Como assim? Às vezes não é essa autossuficiência, não é que porque você é altivo, é um engano. Não, tu vai incomodar o pastor já tem tanto problema, para que tu vai lá falar com ele? O diabo trabalha com engano. Se você não abre o coração e diz assim: eu preciso de oração, não estou bem. De repente estoura a bomba. Ah, fulano estava assim, assim, assim. Quando a gente chega para tentar ajudar, tem coisas que está no estágio irrecuperável. Irrecuperável no sentido humano. A pessoa não quer mais, a pessoa não quer mais ajuda. Já teve casais em nosso meio que a gente só descobriu a bomba depois. Gente, toda vez eu perguntava: como estão? Está tudo bem, pastor, sorria. Eu disse: então está bem, meu irmão, se você está sorrindo, se você está brincando com a gente, então para mim está bem. Mas de repente, não, gente, a palavra diz que nós precisamos confessar os nossos pecados, e quando lê-se pecado, lê-se também problemas, irmãos, situações, dificuldades. Confesse: irmão, eu não estou bem, eu não estou conseguindo ter fé. E nós estamos caminhando para ser uma igreja madura, para ouvir o irmão falar que não tem fé, e você dizer: ei, cara, deixa besteira. Não. Ô irmão, vamos orar, cara. Você precisa estar firme. A fé é algo importante para você. Quando essa semana me veio no coração, e é algo que nós vamos ativar aqui em nosso meio. Além do nosso evangelismo no bairro, quero um dia trabalhar apresentar Jesus para os jovens na frente das escolas. Uma jovem se jogou de um prédio e ela estava indo para o psiquiatra, gente. Agora deixa eu nos levar a uma profunda reflexão nisso. Quantas pessoas nós não sabemos que está em depressão e nós não dedicamos por dia 3 minutos de oração por essa pessoa? 3 minutos, não estou falando muito tempo, 3 minutos. 3 minutos você vai ter orado até pelo fundo da alma dela. Faça um caderninho de oração, uma anotação no bloco de nota do celular. A Rafaela pegou esses dias um caderno que eu tenho lá em casa, ela: vixe, quanta gente aqui para orar. Era um caderno que eu tinha no início da igreja, todos os irmãos, até pessoas que nem estão mais com a gente. E hoje nós trabalhamos com o AME principalmente para que pessoas estejam intercedendo por sua vida. Porque orar e interceder por alguém, eu sempre falo, não existe arma mais eficaz do que a oração. Porque quando você se esforça, você ganha pelo seu trabalho. Quando nós oramos, nós recebemos pelo trabalhar de Deus. E eu confio mais no trabalhar de Deus do que no meu. Nós precisamos acreditar. A Páscoa é voltar a acreditar. Se nós cremos que Deus ressuscitou Jesus, como não vamos crer que Ele vai ressuscitar coisas em nossa vida? Como não vamos crer que Deus tem preparado o melhor para nós? Como não vamos crer que quando uma porta se fecha, Deus tem algo melhor para abrir para mim? Mas nós entramos logo em desespero, como crianças, queremos ficar birrentos. Como fala aqui no Nordeste, ciscando, não sei se lá no Rio ou no Norte, como é que fala? Ciscar, a gente fala que as crianças ciscam aqui, é igual galinha não fica assim ciscando, né? Criança fica ciscando, lá em Recife a gente fala ciscando, aqui fala assim também, e lá a gente fala ciscando.
Sabe, fazendo, como é que chama, gente? Birra, né? Birra. Vocês sabem o que é birra? Aquela criança que deita no chão e fica se batendo. Eu acho que existe outro termo. Não, Rafaela sempre diz alguma coisa com as meninas. Não lembro. Mas a gente fica assim, com birra com Deus. Não, nós precisamos reconhecer que Ele é Deus, soberano acima de todas as coisas. Você não pode ficar para Deus e, Senhor, o Senhor não está me vendo. Voltando a um grau de infantilidade. Nós passamos da morte para a vida, agora nós temos uma vida que é eterna. E precisamos viver essa plenitude. Passamos do pecado para a santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Abre aqui, Giseuda. 1 Pedro 1, 15 e 16. Um pouco mais rápido, porque eu tenho alguns versículos antes da gente terminar. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Próximo. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A palavra quebra a narrativa do diabo nesse mundo. Santo só é Deus. Você não pode ser santo, não. Jesus nos chama a ser santo, como Ele é, como Deus é santo. Nós podemos caminhar em santidade. Efésios 1:4 também fala sobre essa santidade, passagem do pecado para a santidade. Nós passamos da morte para a vida e do pecado para a santidade. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para sermos santos e irrepreensíveis. Como sermos irrepreensíveis? Como ser alguém que os outros olham e digam, poxa, eu queria ser como você. Mas não no sentido de que você tem glória dentro de si mesmo. Mas no sentido de que você é alguém que tem compaixão. Que você é alguém que tem a presença de Deus em você. Que os outros dizem, queria ter a presença de Deus como esse irmão tem. O que é que esse irmão fez para caminhar assim na presença de Deus? Ele simplesmente se aproximou do Senhor. Nós temos livre acesso para estar na presença de Deus. Mas mesmo tendo livre acesso, muitas vezes nós preferimos estar distantes. Estarmos envolvidos com tantas outras coisas. Estarmos envolvidos com tantos outros trabalhos. Tem pessoas que têm tempo e aí ela fica buscando mais alguma coisa. Porque ela se sente, poxa, se eu estou com tempo livre, ela nunca pensa assim, agora eu vou estudar mais o Senhor, compreender mais, conhecer a palavra. Não, ela procura qualquer outra coisa secular, qualquer coisa deste século, para preencher o seu tempo. Não procura estar próximo de Deus. No dia do Senhor, Ele vai chamar para perto aqueles que Ele conhece. Isso é muito sério, nós precisamos trazer essa verdade para o nosso coração. Passarmos do pecado para a santidade. Essa vida é passageira. As situações que você está passando são passageiras. O deserto é passageiro. O deserto ele não vai permanecer para sempre em sua vida. É passagem. Algumas vezes vai ter que ser apressado, como as pessoas, mas nós não podemos permanecer no Egito. Nós não somos mais devedores. Nós somos agora redimidos, santificados. Nós fomos restaurados no Senhor. Então não podemos permanecer nas mentiras que o diabo libera sobre nós. Nós não podemos permanecer naquilo que o diabo tem rodeado o seu coração, trazido na tua mente. Teu tempo acabou, teu tempo findou, você não tem mais tempo, você não tem mais nada. Não! Se você sobreviveu a essa pandemia global, Deus tem algo a fazer na sua vida. Deus tem algo a fazer através de você.
Mas nós temos um problema muito grande. É que às vezes nós não queremos fazer coisas simples ou pequenas. Nós só queremos estar envolvidos em grandes coisas. E não achamos que é uma grande coisa, talvez, a mulher ser uma grande mãe de família para um filho que vai ser uma bênção nesse mundo. Nós às vezes estamos tão preocupados com a reputação de que fulano foi uma pessoa que cuidou de todos os pobres. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu sou crente desde criança, estou há muitos anos no evangelho. Não tem um testemunho como o seu, assim, de alguém que usou droga, não sei o quê, tão grande quanto o senhor. Eu disse: não, irmão. Louva a Deus você resistiu até hoje. Você não precisa ter um testemunho de que... Porque pessoas gostam de ser aplaudidas. Pessoas acham que é mais maravilhoso alguém que estava na prostituição e veio para a luz. E não aquele que nasceu na luz e permaneceu nela. É muito mais poderoso alguém que resistiu a esse mundo, não experimentou nenhum prazer deste mundo e continua no Senhor. Muito maravilhoso. Eu vejo nessa pessoa alguém que mais resistiu do que eu. Porque quantas coisas essa pessoa não passou, quantas vezes essa pessoa não foi rejeitada na escola, no meio dos amigos. Quantas vezes, irmãos, eu não tive que omitir que eu era crente para poder estar no meio da rapaziada. Eu já tive bíbliazinha daquela pequena que você passava no meio do pagode, naquela época que o pagode rodava o Brasil todo, e botava no bolso aquela Bíblia, para ficar lá dançando a Bíblia aqui. É sério. Ter vergonha do Evangelho. Vocês entendem o quão pesado é isso? Já falei isso aqui na igreja. Uma vez que um traficante, Deus falou comigo através de um traficante, que eu estava na praça do bairro, e passou uns amigos da igreja com violão na mão, aquele famoso evangelismo na praça, e a menina deu um grito: Edinaldo! Opa! Tu nem foi para a igreja hoje. Eu disse: hoje não deu não, amanhã eu vou. E aquele cara, totalmente drogado, olhou para mim e disse: tu é crente? Eu falei: não, eu fui, estou meio assim desviado. Aquele cara olhou nos meus olhos e disse: saia daqui, esse lugar não é para você. E aquilo me marcou demais, porque Deus não só me amou de tal maneira na cruz, Ele continua me amando até hoje. Quando eu desvio a rota, Ele diz: ei, não vai por aí. O seu Espírito está perto de nós, dizendo: não faça isso, não pegue este caminho, vá pelo caminho da verdade. Quando começamos a ter problemas de relacionamento, no casamento, aí o diabo levanta todo tipo de coisa, até ofertas que você, na sua arcada humana, você não conquistaria aquilo. Você tem logo estranhar. Aquela oferta bonita demais, muito brilhosa, eu feio, rapaz, isso aí é uma cilada grande. Porque o diabo, meu irmão, ele está ali no nosso calcanhar, procurando. E às vezes, com alguns, vai ser pela sedução dos olhos. Com outros, vai ser a sedução dos ouvidos. Com outra pessoa, vai ser a gula. Com outras pessoas, vai ser o dinheiro. O diabo está fazendo o seu trabalho. Mas lembre-se, o Espírito de Deus também. A palavra do Senhor diz que Deus não dorme, não descansa, continua trabalhando por nós até hoje, trabalhando em nosso favor, em nosso lugar. Então a Páscoa é um chamado a compreender: o pecado é passagem, vocês passaram da morte para a vida, vocês agora precisam viver na plenitude de Deus. Vocês precisam agora conhecer mais e mais dessa plenitude, para que possam anunciar sobre essa plenitude.
Nós precisamos de Deus em nós para transformar o nosso caráter, para nos conduzir a uma nova vida. Irmãos, nós seremos todos os dias tentados. Nós precisamos conhecer mais profundo o nosso Deus, ter experiências mais profundas com o nosso Deus, para resistir ao dia mau. Estou treinando vocês para isso, para que o dia mau ele não venha conseguir nos vencer. Nós estamos vivendo um tempo de perseguições, tem se levantado perseguições. E as perseguições no mundo moderno, no Ocidente, ela vem diferente do que lá no Oriente. No Oriente as pessoas estão sendo perseguidas, algumas delas, com a morte. Mas nós temos sido perseguidos pelas narrativas há alguns anos. Eu estava vendo, apareceu para mim ontem, eu trabalho no marketing de uma farmácia, e apareceu uma marca de preservativos, falando sobre o tabu da virgindade. Eu disse, rapaz, eu vou ler o que esse pessoal está ensinando para jovens e adolescentes. E ali foi uma grande narrativa de mentiras sobre a virgindade, que é uma coisa imposta só pela sociedade, que você precisa usar brinquedos sexuais para conhecer o seu corpo, e coisas que filhos adolescentes leem aquilo ali, são instruções perigosas, muito perigosas. Nós somos perseguidos quando assistimos alguns filmes, algumas séries de TV. Nós somos perseguidos pelo ambiente econômico, que muitas vezes pode nos levar, prestem atenção, como eu estava falando, países desenvolvidos viveram tempos de tamanha prosperidade, que Deus se reduziu a um templo, que Deus se reduziu a coisas. Pessoas passaram a acreditar que a prosperidade financeira era a bênção de Deus. E quando elas são colocadas à prova, a primeira coisa que revela é o seu coração em maldade. Porque o dinheiro era o único Deus dessa pessoa. Não era o Senhor, porque Deus nos leva a conhecer a Deus sobre todas as nossas situações da vida. Porque nós precisamos chegar ao nível de conhecimento de dizer, eu sei ter tudo, sei ter pouco, sei ter muito, sei estar triste, sei estar alegre. Eu preciso estar no Senhor, passando por todas as etapas, compreender as etapas que Deus está me colocando. Antigamente, eu tinha um coração que era assim, se alguém estava com problema, eu tentava resolver o problema para ela, e eu estava piorando a vida daquela pessoa. Se Deus nos deu uma demanda, nós precisamos resolvê-la com o Senhor. Como assim? Nós precisamos passar por aquela situação junto de Deus. Porque a maioria dos problemas que vem à nossa vida foram provocados por nós. A maioria deles. Se eu e você tivermos um câncer, a forma como nos alimentamos, a forma como cuidamos da nossa vida, isso faz parte. Ah, pastor, mas eu conheci gente saudável que teve um câncer. É isso aí. Mistério de Deus. E essa pessoa vai ter que passar por esse deserto. E você precisa orar por ela, com fé na cura. Você não pode orar e dizer assim, Senhor, se tu quiser, cura. Não, Senhor, eu oro a ti, te invoco, porque eu creio que o Senhor cura. A minha esperança está no Senhor que cura. Então eu declaro a tua palavra de cura sobre essa pessoa. Ah, pastor, não foi curado na hora. Ok, continue orando. Continue crendo. Continue declarando.
A pessoa entra nessa rota de estudar para concurso, aí começa a vir as dificuldades. Eu estava ouvindo hoje um trecho de um dos donos do iFood, dos que desenvolveram a plataforma. Ele disse, gente, as pessoas acham que a gente fez e deu certo assim muito. Ele disse, eu quebrei várias vezes. Eu tive que dar errado mais de 10 vezes para dar certo uma vez. E às vezes nós queremos isso. O Senhor vai comigo e vai dar certo. O Senhor é contigo, mas vai ter uma estrada para você caminhar. Porque se fosse assim, o homem que as suas cartas e o seu suor ia no lenço, curava pessoas, por que esse cara estava preso? O apóstolo Paulo. Tinha um propósito de Deus até na prisão daquele homem. Por que não vai ter um propósito de Deus no teu carro que quebrou, na dificuldade que você está enfrentando agora, no teu filho que está doente? Quais são os ensinos que você tem durante todas as provações da sua vida? Nós queremos instantaneidade, nós queremos um mundo de mágicas, mas precisamos vir para a realidade, uma grande realidade. Até para salvar a mim e a você, Deus teve que perder alguma coisa. Ele enviou o seu filho. O que Jesus declara na cruz? Disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Até na cruz, o pai teve que dar as costas para o seu filho, para ele sentir a maldição que estava sobre todos. E ali e mesmo assim, ele disse, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E ali ele morre. E Deus nos dá, a palavra diz que o mesmo espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, ele está conosco. Ele está em nós. Nós precisamos crer nisso. Você não pode ficar preso na situação que você está. Páscoa, passagem. Passe dessa situação para uma nova vida. Passe dessa situação para um novo tempo na sua vida. Passe dessa situação para chegar num tempo de plenitude. Não fique só engolindo murmurações. Não fique só engolindo pessoas contra você e fica calado. Não, se posicione. Valorize o que Deus tem sobre sua vida. Comece a se posicionar. Comece a se posicionar. Que Deus, Ele tem o melhor para nós. Nós não podemos viver no medo desse mundo. Eu nunca vivi debaixo de um patrão injusto, com medo de perder o emprego. Porque o meu Senhor, Ele tem o melhor para mim. Então, antes de tomar qualquer atitude, eu orava e disse, Senhor, essa situação aqui está insuportável. Mas eu vou para onde o Senhor diz que eu devo ir. Até para sair debaixo de um líder carrasco da igreja, eu só saí depois que o Senhor disse para eu ir. Eu já não gostava mais de nada, não participava inteiramente das programações, mas eu só iria sair se o Senhor falasse. E eu caminho assim até hoje, buscando a direção do Senhor. Sabe por quê? Porque a direção do Senhor me dá provisão. Quando eu tive várias vezes que obedecer ao Senhor, teve tempo de escassez daquilo que eu queria. Até para que você possa, é uma tentação sim. Você pensar, poxa, mas estava tão seguro ali. Era difícil. Eu trabalhei com um cara que cuspia do meu lado, gente. O cara era ignorante, fumava que só, e ele, ao invés de ir lá fora cuspir, ele cuspia do lado assim. E voltava a trabalhar. O dono da empresa. Mas quando você está numa dificuldade, até aquele cuspe era bom, pelo menos tinha um certo no fim do mês, né? O que é que eu estou querendo dizer? Que às vezes nós seremos tentados a saber se você vai murmurar agora. Ela vai murmurar, ele vai murmurar, porque estava bem ali. Estava bem entre aspas, tinha um dele garantido. Não, o meu garantido está no Senhor.
Quando eu valorizo o que Deus deu sobre minha vida, o melhor dele vem sobre mim. As pessoas às vezes ficam, poxa pastor, mas aí eu fui no desafio, fui na palavra. Confie, meu irmão, creia. Creia no Senhor e movimente-se. Não fique estagnado, não fique com a mente cauterizada, não fique esperando cair do céu. Mova-se. Se mova. Vai estudar alguma coisa? Procure você. Uma vez eu estava conversando com uma jovem, pastor, as coisas difíceis para conseguir emprego, não sei o que. Eu disse, qual é a sua área? A minha área é X. Tudo bem, se tu está vendo que essa área aí não está dando certo, por que você não busca outra coisa? Porque eu não sei. Te vira, irmã. Estuda. Vai fazer alguma coisa. Você não está fazendo por onde Deus te abençoar, você quer que do nada Deus chegue e pronto, agora você vai ser uma enfermeira, sem você ter feito curso nenhum. Não tem como. Se mexa, se mova. Tem gente que se limita, não, eu vou pegar um negócio aqui que parece ser mais garantido. Não, se mova. Levante-se como filho do Altíssimo. Caminhe na visão do Senhor para a sua vida. Caminhe no melhor que Deus tem para a sua vida. Não permita que a estagnação chegue no seu coração. Você precisa se mover. Ou você vai passar o resto da sua vida reclamando. Ou você vai passar o resto da sua vida numa visão limitada. Sem ver nada à sua frente, só dificuldades. Talvez você possa terminar seus dias dizendo, foi muito difícil. Até aqui nos ajudou o Senhor, e você pensando assim, não sei nem se Deus ajudou. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. A Páscoa, o Senhor quer nos lembrar nessa noite. Que as dificuldades passaram pela cruz. A doença passou pela cruz. As dores passaram pela cruz. E o melhor que Ele tinha, Ele liberou sobre sua vida. Ele liberou sobre nós. E nós precisamos confiar, amém? Nós precisamos crer. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça nesse momento. Senhor, Tu venceste a morte para nos dar vida abundante. O Senhor venceu a morte para que eu e meus irmãos pudéssemos desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia quando os nossos olhos estão fechados, quando nós não percebemos o melhor que Tu tens para nós, ó Deus. Pai, ajuda-nos a vencer as dificuldades do dia a dia, para que possamos alcançar corações gratos em nome de Jesus. Senhor, Tu venceste a morte para que nós pudéssemos ter vida abundante hoje. Tira-nos de todo o cativeiro que estamos passando. Talvez o cativeiro na mente, no coração. Arranca-nos de toda mentira, toda maldade em nome de Jesus. E que possamos hoje experimentar do melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Eu abençoo a vida desses irmãos e irmãs. Abençoa suas casas. Abençoa, Senhor, com as Tuas santas promessas sobre eles. Traz no coração deles a Tua verdade. Tira de toda escassez hoje, Senhor. Em nome de Jesus, toda e qualquer escassez na mente, toda prisão, Senhor, toda a opressão do diabo, eu declaro, caia por terra em nome de Jesus. E que eles estejam posicionados no Senhor, para viver o melhor que o Senhor tem, ó Deus. Prospera-os em todas as coisas, ó Pai, no trabalho, na faculdade, nos negócios, nos estudos, nas suas famílias. Prospera em todas as coisas. Nós queremos o melhor, porque o Senhor não morreu na cruz para que pudéssemos comer o pior dessa terra. O Senhor nos deu o melhor. Nós queremos viver uma vida abundante, porque o reino de Deus é acessível hoje para mim. A cura, a libertação, a verdade do Senhor, Deus, vem sobre nós com a Tua verdade. Em nome de Jesus. Se você crê, declare amém.